Olá, meus irmãos, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a este novo dia tão maravilhoso e abençoado que nós fomos abençoados em ter. Então, esse é o nosso Café com Deus e hoje é quarta-feira, dia 20. Ai, como é bom acordar, né? Acordar é a coisa mais incrível que existe. Acordar, tomar um café, arrumar a cama, arrumar as coisas para o trabalho e fazer uma oração para Deus, para que a gente esteja em paz com Deus. Então, pessoal, essa live é uma live que ela vai ficar gravada para todos depois poderem assistir. O fato de eu fazer essa live de manhã é porque eu tenho já uma rotina que eu gosto de fazer, de estar com Deus. E por que não compartilhar isso com outras pessoas também, para que elas possam se sentir acolhidas e que elas também tenham companhia de outros, para elas não se sentirem só. Então, o motivo dessa live é isso, eu fazer a oração e nesse processo também inspirar outras pessoas para que elas possam também se sentir acolhidas nesse momento. Então, nesse momento eu gostaria de pedir a todos que fizessem um momento de silêncio e respirasse profundamente para que a gente possa centrar no nosso eixo e fazer uma oração. Então vamos fazer uma oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles que tenham nos ofendidos. E não nos deixastes cair em tentação, mas nos livre de todo e qualquer mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito és vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, e agora na hora de nossa vitória e ascensão. Amém. Então, como de costume, a gente começa com a oração do Salmo 91, e depois a gente faz a oração do Salmo 23, e depois o Provérbios do dia, para que a gente possa, melhorar o nosso conhecimento, nosso autoconhecimento, e também meditar através dessas palavras, blindar a nossa mente, blindar o nosso coração, para que a gente fique preparado e fortalecidos para o dia, né? Para as adversidades, para os testes que a vida nos traz, para que nós possamos desenvolver como seres humanos melhor. Eu não sei se vocês sabem, mas nós temos um coração na cabeça, que é a consciência, e nós temos um sol na cabeça, que é a consciência, e nós temos um sol no coração, que também é a consciência. Como que a gente faz para poder trazer luz para essas consciências, né? Tanto o coração quanto a consciência da cabeça? Através da oração. Quando nós fazemos oração agradecendo pelo dia, pela noite, pela vida, pelas circunstâncias adversas que a vida nos traz, para que a gente possa se desenvolver como seres humanos melhor, agradecendo
o nosso coração se ilumina, se irradia luz. Então, orar, fazer oração, agradecer, é para que o nosso coração brilhe, para que a nossa consciência brilhe. A nossa consciência brilha através de leituras, né? Leituras que são inspiradoras, que são boas, que são conectadas com essa pureza maior. E o nosso coração também, com sentimentos puros, com bondade, generosidade, com leituras que confortam a nossa alma. Então, se a gente não fizer oração, se não tivermos um hábito de criar, não criarmos um hábito de fazer oração, de meditar, esse coração, esse sol no nosso coração e esse sol na nossa consciência não irradia luz. Se não irradia luz, a gente é dominado pelas trevas, pela escuridão, pelos sentimentos ruins, nocivos, que acaba adoecendo o nosso corpo e a nossa alma, certo? Por isso a importância da oração. Vocês podem observar que existem pessoas que são bem conectadas com Deus. Eu não estou dizendo de religiosidade e nem estou falando de conexão com o seu eu interior, com Deus. Porque Deus, essa fonte criadora, Jesus, Prana, Brahma, Shiva, o que vocês acreditarem, é essa pureza, essa centelha que vive dentro de nós, esse coração, esse sol pulsante, tanto na nossa mente quanto em nosso coração. Para que nós estejamos com Deus, para que Deus esteja conosco e nós com Ele, é necessário que façamos oração, que busquemos essa conexão dentro de nós mesmos. Não fora, mas dentro de nós, dentro do nosso coração e na nossa consciência. Para isso, precisamos elevá-la através de orações que confortem a nossa alma, através de uma música, através de uma arte, através de trabalhos voluntários, coisas que deixamos de fazer para nós, como seres humanos às vezes egoístas, que só é focado no desejo e na matéria, mas fazer algo que seja para os desejos do espírito e da alma. Então vamos fazer agora a leitura do Salmo 23. Tomar um café com Deus. Cada melhor, né, do que tomar um café com Deus. No final eu vou ler uma poesia para vocês. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verde pastos, guia as águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quando ele fala aqui, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, é para que nosso Deus, nosso eu interior, nosso eu superior, nosso Criador, ele nos guie sempre para as coisas que são justas, para tudo aquilo que é justo, que é verdadeiro. Porque quando a gente está na justiça do Senhor, então ele conseguirá nos proteger. Isso por amor do seu nome. Porque quando nós amamos o Senhor, nós queremos estar nas coisas justas do Senhor. Não queremos estar na mentira, na falsidade, em coisas perniciosas que vão desagradar ao nosso Senhor. Porque aí nós entendemos e aprendemos a honrar a Ele. E todas as coisas, como sublime. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Quando ele diz assim, que eu andasse pelo vale da sombra da morte, pelos perigos da vida, vamos supor que você esteja andando em uma estrada e está acontecendo um temporal, uma chuva muito forte, e você está dentro do carro. Mas como você colocou
o Senhor no seu dia, na sua frente, para que Ele direcione o seu dia e que o dia seja a vontade dEle, então você está entregue ao Senhor. Nesse momento, por mais que você passe por situações, por mais que passemos por situações difíceis e perigosas, estamos tranquilos. Por quê? Porque nós sabemos que nada de ruim vai nos acontecer. Porque entregamos a nossa vida na mão do Senhor. E o que acontecer é a sua vontade. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quando estamos nos caminhos do Senhor, na verdade, na justiça, fazendo aquilo que agrada de fato o Senhor, que é o que é correto, o caminho reto, então a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias de nossa vida. Isso é muito profundo, né? E forte e verdadeiro também. Eu falei que a gente ia ler o Salmo 91 e depois o 23 e eu acabei invertendo a ordem. Eu gostaria de ler um outro salmo com vocês antes de ler o Salmo 91, que esses dias eu vi ele, eu achei ele profundo. Profundo mesmo, algo assim extraordinário. É o Salmo 128. O Salmo 128, ele fala assim, ó. Aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Eu vou ler para vocês. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás. E te irá bem, a tua mulher será. Como uma videira frutífera aos lados da sua casa. Os teus filhos como plantas de oliveiras à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Verás os filhos de seus filhos e a paz sobre Israel. Aqui ele fala assim, ó. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa. Ele fala mulher videira. Então, observe que tanto o homem quanto a mulher e os filhos serão muito abençoados. Ou seja, dentro da família, somente a paz reinará. E quando houver algum tipo de conflito, por exemplo, será harmonioso, porque será resolvido na base da comunicação. Porque existe esse temor ao Senhor, esse respeito, entende? Porque a gente aprende a respeitar os nossos pais, o nosso marido. Vocês sabiam que, se eu não me engano, no Japão, tem um livro que eu leio ele aqui, na verdade eu já até li ele, que chama O Casamento. Ele é eu esqueci o nome da religião, mas é uma religião japonesa. O que acontece? No Japão, o marido e a esposa, os dois se cumprimentam assim, ó. O marido reverencia a esposa
e a esposa reverencia o marido. Os dois se reverenciam. Por quê? Porque os dois se honram, os dois se respeitam. E quando existe essa reverência, os dois se reverenciam, então existe uma paz harmoniosa dentro do lar. E a família, ela dá frutos saudáveis, filhos saudáveis. Então as crianças crescem grandes, fortes, bonitas, inteligentes. Mas quando o marido e a mulher não se reverenciam, não se respeitam, a esposa não consegue ter filhos, e quando tem filhos, perde, ou então a criança nasce doente. E também com dor no parto. Então, olha para vocês entenderem. O homem e a mulher, os dois têm que se reverenciar, porque existe o sagrado feminino na mulher e existe o sagrado masculino. O eu divino masculino no homem e o eu divino feminino na mulher. Então, os dois se reverenciam, os dois entendem e vê o divino dentro de cada um. Que nós falamos assim, ó, namastê, que significa eu honro o divino que existe em você. Eu vejo. Então é importante que dentro do lar nós também reverenciamos os nossos pais, nossos filhos, nossos avós, porque todos eles são o divino manifestado em matéria, é o espírito condensado em matéria. Então, eu, Adriana, sou o divino, feminino, espírito condensado em matéria. Eu sou o sagrado feminino, divino. E cada um de nós aqui é o sagrado, masculino, feminino. Quando eu digo masculino e feminino, é honrar a energia que é condizente com aquilo que nós temos. Por exemplo, eu posso ser expressão feminina, porém eu tenho uma energia masculina predominante. Eu posso ser uma expressão masculina, mas uma energia predominante feminina. Então eu vou sempre reverenciar a energia que é predominante em mim. Vocês compreendem? Então vamos para o Salmo 91. Tomando café. A segurança daquele que se acolhe em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Olha só, Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, ou seja, de inveja, mal-olhado, energias negativas, tudo que é ruim, tudo que são espíritos nocivos. Ele te livrará. Observe para você ver tudo que é importante a leitura desse salmo de manhã. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. As penas, elas são plumadas e quentinhas por dentro, mas por cima elas têm uma cobertura que é impenetrável, a água não entra. Por quê? Porque ela precisa se proteger. Então, a gente está protegido dentro daquele calor fofinho, dentro daquela fraternidade e protegido com um escudo onde nada penetrará. E embaixo de suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. O que significa isso, Adriana? A sua verdade será o teu escudo e broquel. Quando nós não andamos na mentira, mentindo, enganando, justificando nossos erros, mas sendo corretos e verdadeiros, assumindo a responsabilidade pelos nossos atos, comportamentos e atitudes, reconhecendo que erramos, que fizemos alguma coisa que não foi coerente, tomando consciência e trabalhando, estamos na verdade quando não mentimos.
nem para agradar o outro, porque a gente nunca deve mentir nem para agradar ninguém. Porque quando a gente agrada alguém, desagradamos ao Senhor, a nós mesmos, o nosso espírito que habita o nosso ser. Vocês podem observar que quando vocês mentem não, perdão, quando cometemos um ato de mentira, sentimos um desconforto dentro de nós, tanto no nosso coração, um pesar, um brulho no estômago, e a consciência começa a tomar nota, fala, isso é mentira. Enquanto não tomamos a atitude de desmentir e falar, olha, minto, não foi assim, 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 a consciência não nos deixa em paz. Mas, Adriana, eu não percebo minha consciência. Ok, então começa a meditar, medita, ora a Bíblia, lê, estuda coisas que elevam, que você vai desenvolver a sua consciência. Vai tomar nota dela. E aí, quando nós mentimos, esse escudo de proteção, ele desmancha, cai. Porque a verdade é a luz. E a mentira é a escuridão. É aquilo que não é. Porque somente a luz é verdade. A escuridão, o que ela se torna? Ela se torna uma falsa ilusão. Porque só existe a luz. Mas para podermos nos experimentar, foi criado-se a sombra, a ilusão da escuridão, para que a gente pudesse se ver refletido. Então, compreende que a mentira é aquilo que não é? Então, nós perdemos o escudo. Não terás medo do terror de noite e nem da seta que voa de dia. Por que nós não vamos ter medo? Porque nós não nos preocupamos quando estamos no caminho reto. Quando estamos com a consciência tranquila de que fizemos o certo, temos o melhor de nós, nós não vamos nos preocupar com nada de ruim, porque sabemos que estamos debaixo das asas do Senhor, protegido. Então, nada de ruim vai nos acontecer. Nem da mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Quando estamos no caminho reto, vai cair os inimigos à nossa direita e à nossa esquerda. As coisas que não são condizentes conosco vai acontecer. Várias situações ruins vão acontecer, mas nós somente iremos contemplar. O que significa isso? Contemplar. A gente vai se aprazer? Não. Quando estamos com esse desenvolvimento, essa confiança no Senhor, o autoconhecimento desenvolvido, compreendemos que tudo aquilo que é jogado contra nós como coisas ruins, na verdade, é a pessoa que é ferida ou machucada, ou que ela não tem compreensão do amor, que está realizando. Só que quando isso acontece, ela está ferindo ela mesma. E como nós já temos essa confiança e já conhecemos, sabemos que tudo tem o seu momento certo e sua hora certa. E naquele momento, aquela pessoa às vezes não está consciente do ato que ela está fazendo, mas nós não vamos contemplar uma forma gozando, a gente vai observar. Contemplar é observar, sentir e perceber também a beleza disso, sabendo que em algum momento aquela pessoa irá se despertar para aquele processo. Porque tu contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. No Altíssimo fizeste a tua habitação significa que a vibração mais elevada, as vibrações mais elevadas no amor, na aceitação, significa que compreendemos e entregamos a nossa vida ao Senhor. Tiramos a mão do controle de querer que as coisas aconteçam do nosso jeito e nos resignamos à vida. Então a nossa vibração se eleva.
tudo aquilo que é negativo, que está aqui na baixa vibração, como ódio, vergonha, raiva, desejos, que é materialidade, fica abaixo de 300 Hz. E o Altíssimo fica acima. Então, ele fala aqui, ó, no Altíssimo fizeste a tua habitação. E quando a gente eleva a nossa vibração, estamos junto com o Senhor. Estamos junto com o Senhor em frequência. Nenhum mal te sucederá, porque a gente está com a vibração elevada, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque quando a gente eleva a vibração do nosso campo, a nossa casa, até os nossos familiares também elevam a vibração. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E os anjos nos guardam e nos protegem contra tudo e qualquer coisa ruim. Por isso a importância de nós nos conectarmos com o nosso anjo da guarda. Pedir a ele sempre para estar conosco. Agradecer ele pelo dia, pela noite, porque os nossos anjos lutam batalhas para nos proteger. A cada momento que a gente está aqui na Terra, estamos sofrendo ataque. E os anjos nos protegem contra isso, que a gente não consegue enxergar. E é muito importante que a gente agradeça ao nosso anjo, porque é o nosso escudo, o nosso melhor amigo aqui para nos proteger. E também pedir apoio ao arcanjo Miguel. Gente, vocês sabiam que o Miguel, nossa, o Miguel é incrível. Quando a gente pede apoio pro Miguel, no mesmo instante, o Miguel ele faz as coisas acontecerem, ele nos protege. Vocês sabiam que vocês podem solicitar ajuda para o Miguel Arcanjo? Para qualquer situação, do bem, é claro. Não vai solicitar coisas ruins, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas, por exemplo, suponha que vocês estão indo para o trabalho. Eu faço muito isso. E às vezes você precisa chegar no trabalho por um caminho mais seguro, mais rápido, mais assertivo. Eu tô falando o que eu faço, tá? Mas cada um usa da sua forma. Aí eu falo assim, Miguel, por gentileza, coloque para mim um Uber que seja tranquilo e abençoado. Selecione um caminho mais rápido possível e mais seguro. Me leve em segurança para o trabalho. A Adriana está sendo egoísta. Não. Vocês sabiam que os anjos, eles adoram nos servir e nos proteger? Isso não é egoísmo. Isso é solicitar o auxílio e eles adoram nos apoiar. Por quê? Nos levar em segurança para o nosso trabalho, para onde quer que nós formos, para eles é a coisa mais incrível do mundo. E saber que nós estamos solicitando o apoio, nossa, é uma sensação de gratidão. Tanto da gratidão de quem solicita e chega em segurança, de acordo, tanto para aquele que está servindo. Então é muito importante que a gente use esse auxílio ao nosso favor, porque os anjos, os arcanjos, os mentores, eles só podem nos apoiar quando solicitamos o auxílio. Por quê? Porque eles não podem interferir no livre-arbítrio. Mas quando nós pedimos ajuda, o céu se alegra, o céu comemora, o céu bate palma, porque um filho lembra de casa, fala, nossa, uau, ele está pedindo ajuda, ele está solicitando, ele se recorda de casa, ele se recorda de quem ele é. Então, é família, somos uma família, reconhecemos que os anjos é a nossa família, que nós somos anjos assim como eles, porém estamos nesse momento encarnados na matéria, experienciando como humanos, mas somos anjos. Por quê? Deus enviou, se não anjos, somos todos anjos. Então é importante que possamos solicitar ajuda, o auxílio dos nossos mentores, do nosso anjo da guarda, do Miguel para nos proteger, para elevar a nossa vibração, para nos ajudar com cura. O Miguel ajuda a gente em tudo. Se você falar assim, Miguel, eu tô com dificuldade para poder, por exemplo, compreender
esse orgulho que existe em mim, essa vaidade, ou, por exemplo, essa falta de humildade, você me ajuda a desenvolver a humildade? Miguel, você me ajuda a compreender melhor a mim mesma nessa situação que eu não estou conseguindo compreender? Às vezes, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Às vezes a gente tem uma pessoa que nós não curtimos muito, a gente não consegue se bater de frente, as ideias não batem. Aí é como se criasse um muro ali. Aí você fica assim, mas gente, por que existe essa... E quando a gente cria esse muro, quando criamos esse muro com essa outra pessoa, as comunicações não fluem. É como se o que ela passasse para você não integra e aquilo que você recebe. Então, sabe, é como se não existisse uma aceitação daquela pessoa. Aí você fala assim, Miguel, querido Miguel, por gentileza, nossa, eu tô com uma dificuldade assim, eu não consigo compreender as ideias daquela pessoa e eu tô me sentindo desconfortável. Você me ajuda a compreender, entender o que está acontecendo? Por que eu não consigo absorver as ideias? Por que existe uma barreira? Por que eu não aceito aquela pessoa? Ah, menino do céu. Vocês se preparem, a mágica acontecerá, o milagre acontecerá. O Miguel vai trazer as circunstâncias, as reflexões, às vezes até situações, e vai trazer o quê? A resposta para aquela pergunta, a autoconsciência. Gente, o Miguel é incrível. Não só o Miguel, eu tô falando o Miguel porque assim, o Miguel, eu tenho muita afinidade com o Miguel, mas o Rafael, Gabriel, a Mãe Maria, Jesus, todos que vocês solicitarem, eles vão estar disponíveis para vocês. Não tenham medo de solicitarem ajuda. Use e abuse dessa espiritualidade incrível que vocês têm, dessa proteção extraordinária, porque estão todos aqui para nos servir. Ah, mas eles estão ocupados fazendo alguma coisa? Não se preocupem. Podem solicitar. Se o Miguel não puder, ele tem uma égide, ele tem uma equipe maravilhosa. Jesus, Mãe Maria, não se preocupem. Podem solicitar à vontade. Use e abusem desse auxílio. Não tenham medo de solicitar ajuda. Não tenham vergonha. Não precisa achar que estão incomodando, porque não estão. Eu tenho total consciência disso. Então, voltando aqui, ó. Porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás o leão e a cobra, calcarás os pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Porque quando nós pedimos ajuda, estamos na angústia e encaramos a nossa dor e sofrimento, sendo humildes em pedir ajuda, o que acontece? Ele nos glorificará. Por quê? Não é fácil passar por dificuldades, por angústia, mas quando nós temos a humildade de solicitar e sair dessa angústia, ele nos glorifica e vai nos fartar-lo-á com longura de dias. Ou seja, vamos ter muitos dias de vida, muito mais, porque quando a gente está com Deus, estamos com a mente sã e o coração sã. Estamos com o sol do nosso coração aceso e o sol da nossa mente. Então não existe escuridão. A escuridão que causa a doença. Então a nossa vida se prolongará. E ele nos mostrará a nossa salvação, que é através do amor, do caminho reto. É lindo, né? Gente, eu amo a Bíblia, eu amo a Bíblia, o conhecimento que a Bíblia nos traz. Também amo os conhecimentos do Senhor.
porque eu já passei por situações muito difíceis através da ignorância. E quando eu aprendi a amar a Deus, nossa, foi a coisa mais incrível da minha vida. Na verdade, foi o tesouro encontrado debaixo do arco-íris. Porque quando eu aprendi a amar a Deus, aprendi a amar a mim mesma. Aprendi a me aceitar. Isso é incrível. Agora hoje é 20, né? Vamos para o Salmo, ou para o Provérbios 20. O vinho é escarnecedor, a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Como o rugido do leão é o terror do rei. O que provoca a ira peca contra a sua própria alma. O que provoca a ira peca contra a sua própria alma. Isso aqui é muito profundo, né? Porque aquilo que nós... Quando a gente fica com raiva de alguma pessoa, por alguma situação, a gente está envenenando o nosso próprio coração. E não a pessoa, mas nós mesmos. Por isso que peca contra a nossa própria alma. Honroso é para o homem desviar-se. Honroso é para o homem desviar-se de questões, mas todo tolo é intrometido. O preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega, mas nada receberá. Como as águas profundas é o conselho no coração do homem. Como as águas profundas é o conselho no coração do homem. Mas o homem de inteligência o trará para fora. Que é o que nós estamos fazendo aqui. Comunicando, compartilhando. A multidão dos homens apregou a sua própria bondade, porém o homem fidedigno, quem o achará? O justo anda na sua sinceridade, bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Nossa, isso é lindo, hein? O justo anda na sua sinceridade, bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. Assentando-se o rei no trono do juízo, no trono do juízo, da autoconsciência. Com seus olhos dissipa todo o mal. Quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou de meu pecado? Interessante, né? Quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou de meu pecado? Ou seja, das maledicências. 2 pesos diferentes e 2 espécies de medidas são abominação ao Senhor. Tanto um como o outro. 2 pesos diferentes. Porque não pode existir desigualdade. Tem que ser igualdade. Porque 2 pesos diferentes significa que não está sendo justo. Ó, 2 pesos diferentes e 2 espécies de medidas. 2 pesos diferentes e 2 espécies de medidas são abominação ao Senhor, tanto uma quanto o outro. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra é pura e reta. Isso é verdade. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor o fez a ambos. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez ambos. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os teus olhos e te fartarás de pão.
Gente, isso aqui do sono é uma coisa incrível, né? Depois eu vou contar pra vocês. Nada vale, dirá o comprador, mas indo-se então se gabará. A ouro e a abundância de rubis, mas os lábios do conhecimento são joias preciosas. Ficando alguém por fiador de um estranho, tome-se-lhe a roupa, e por penhor aquele que se obriga pela mulher estranha. Ficando alguém por fiador de um estranho. A gente nunca deve ser fiador de um estranho, tá? Colocar a nossa mão no fogo por um estranho. Tome-se-lhe a roupa, e por penhor. É como se tomasse a virtude dele. Fala, nossa, indicou fulano para trabalhar para mim. Ele nem conhecia o fulano. Fulano veio aqui, roubou, fez isso, isso, isso. Você fala, foi você que indicou. Foi o fiador. Entende como a gente tem que tomar cuidado? Até para as pessoas que a gente indica para um trabalho, para alguma coisa. Ou, por exemplo, num aluguel ou alguma coisa assim. Porque você vai ficar com um fiador. E ele vai tomar até a sua roupa. Então é importante que a gente não... É importante que tenhamos atenção nisso tudo. Sermos cuidadosos em todos os aspectos. Suave é o homem... Isso aqui é o 17, tá? É o 20 do 17. Suave é o homem, o pão da mentira. Mas depois a sua boca se encherá de cascalho. Ó, suave é o homem, o pão da mentira. Mas depois a sua boca se encherá de cascalho. Cada pensamento se confirma com conselho, e com bons conselhos se faz guerra. O que anda tagarelando revela o segredo. Não te intrometas com o que lisonjeia com os seus lábios. Olha, isso aqui é muito interessante. O que anda tagarelando revela o segredo. Por quê? Porque a gente tem que ter mistérios, nós não podemos sair falando as nossas coisas, nem aquilo que às vezes o Senhor fala só pra gente. Eu tô falando isso por mim mesma. No início eu era desse jeito, eu não compreendia. Hoje não, hoje eu já sou mais assim, cuidadosa e tal. Mas não sou perfeita, também estou em processo de aprendizado aqui, como todos nós. E é importante a gente ir tomando consciência mesmo. Eu falava até pelos cotovelos, para vocês terem ideia. Hoje eu quase não converso. Fico mais na minha. Mas não é porque eu não gosto de conversar. Eu adoro conversar. Mas desde que seja coisas boas e com pessoas que de fato querem mesmo conversar. Porque senão eu vou ficar jogando pérolas aos poucos. Vou perder meu tempo e energia. E a nossa vida, quanto mais sigilosa for, melhor é. Porque não abrimos o nosso campo para energias negativas entrar. É muito importante que nós não falemos das nossas vidas para ninguém. Principalmente com quem a gente não tem confiança ou segurança e que não vai nos trazer nenhum benefício. Porque quando falamos da nossa vida, abrimos brecha, abrimos o nosso campo para os obsessores, as energias nocivas daquela pessoa entrar no nosso campo. É como se a gente abrisse a porta da nossa casa para um estranho. E aí eles entram, vão lá, fazem a festa, a bagunça e deixam a sujeira pra gente limpar. Entende? É desse modelo. Por isso que quanto mais boca fechada não entra mosquito, isso é verdade. Então, tenham muita atenção, não saiam falando da sua vida para ninguém. Para ninguém, muitas vezes, e nem dos seus sonhos e projetos, nem para alguém da sua família. Porque quando a gente fala dos nossos sonhos e projetos e aí eles não foram realizados ainda, aquela energia que estava ali para construir, ela se dissipa. E aí você depois perde o interesse em realizar aquele projeto. Então, boca de siri é a melhor coisa. O que amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, apagar-se-á a sua lâmpada em negras trevas. Uau, isso aqui é doído, ó. Eu já passei por isso. Eu já fui essa aqui.
O que amaldiçoou o seu pai ou a sua mãe, apagar-se-á a sua lâmpada em negras trevas. Bom dia, Márcia. Quando eu amaldiçoava o meu pai e a minha mãe, meu coração era negro de rancor e ressentimento. Meu Deus, eu só vivia no sofrimento. Depois que eu aprendi a honrar e agradecer pela vida deles, a minha vida fluiu. É como se eu fosse desacorrentada de tudo aquilo. Então, a gente não precisa amar os nossos pais, mas só de honrarmos os nossos pais, a gente já... Poxa vida, os nossos pais nos deram a vida. Gente, eles não precisam fazer nada por nós mais. Eles já nos deram a vida, já deu tudo. Eles não precisam nos dar amor, não precisam fazer nada. Só o fato de nos darmos a vida já é o suficiente. Então, quando a gente amaldiçoa o nosso pai ou a nossa mãe que nos deram a vida, estamos amaldiçoando Deus, estamos amaldiçoando a vida. Por quê? É uma associação, é como se fosse eu estivesse negando a Deus e a vida. Por isso que o nosso coração se negra em trevas, porque não existe luz e nem gratidão em nosso sentimento, somente ingratidão. A herança que no princípio é adquirida às pressas, no fim não será abençoada. Márcia, bom dia. Eu tô lendo Provérbios 20, tá? Eu tô aqui no 21. Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, aí eu tô fazendo a oração ou a leitura do Provérbios pra gente meditar e refletir e levar para o nosso dia a dia com um sentimento de reflexão, para que a gente possa desenvolver melhor, tá bom? É só para você acompanhar. Tô no 21 aqui do Provérbios 20. A herança que no princípio é adquirida às pressas, no fim não será abençoada. Por que ele tá falando isso? Porque quando nós adquirimos herança que não é sustentada, não tem uma preparação, por exemplo, vamos supor que eu vou lá e construo um império, mas eu não preparei ninguém para me suceder ali, um filho ou alguém que tivesse capacidade para suceder. E essa pessoa, ele vai lá e ele adquire às pressas, ele não foi preparado, ele não tem maturidade, ele não tem sabedoria para reinar aquela herança, aquele reinado ali. Então, o que acontece? No fim não será abençoado, porque ele não sabe o valor, ele não sabe a dificuldade que foi, qual é a solidez que aquela estrutura foi criada. Por isso que tem muitos filhos que brigam por herança quando os pais morrem e perdem tudo, porque eles não foram preparados. E eles não foi preparado para receber aquela herança. Os pais, desde o início, quando eles têm filho, eles têm que preparar os filhos como caráter, virtude, sabe? Preparar, vindo ali de berço, ó, e falar assim, filho, o dia que eu morrer, você vai assumir todas as minhas coisas e o que eu tenho. E se eu não tiver nada, você vai assumir o meu nome, ó, fulano, filho de fulano. Nossa, fulano é um filho excelente. Fulano criou muito bem o seu filho. E se a gente tiver um legado, um patrimônio para deixar para que esse filho continue, é importante desde pequeno ir preparando ele para que ele dê continuidade naquele legado, para que ele não deixe estragar. No 22, Márcia, não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e Ele te livrará. Nossa, a gente nunca deve se vingar de nada, porque Deus sabe de todas as coisas e a gente não sabe que aquilo aconteceu. Espera para quando chegar a hora certa compreendermos. Nada vai nos acontecer. Vingar é coisa de ego, coisa de criança, jogando pedra no parquinho um no outro. Pesos diferentes são abomináveis ao Senhor. E balança enganosa não é boa, porque o peso ele tem que ter a mesma medida. Se não for igual, tá errado. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, entenderá o homem o seu caminho? Olha só. Os passos do homem são dirigidos.
pelo Senhor. Por isso a importância de quando a gente acorda, agradecer pelo dia, fazer a oração, iluminar o sol do nosso coração e da nossa mente e dizer assim: Senhor, que o meu dia seja sua vontade, faça sua vontade sobre a minha vida, porque de fato nós não sabemos o que é melhor para nós, porque a nossa vida é dirigida pelo Senhor. Como, pois, entenderá o homem o seu caminho? Ele não entende mesmo, ele não sabe o que é melhor para ele. Por isso que quando a gente não está nos caminhos do Senhor, vivemos nas trevas, nas dores, no sofrimento. Por quê? Deus nos deu livre-arbítrio, mas como não sabemos o que é melhor para nós, só cometemos tragédias, guerras, discussões, mortes, suicídios, reclamações. Então, quando nos rendemos à vida e ao Senhor, as coisas acontecem de forma incrível. Porque de fato temos a humildade de reconhecer que somos pequenos, somos filhos e que precisamos de uma sabedoria para nos treinar, nos preparar, um mestre. Bom dia, Felipe. Felipe, eu estou no Provérbio 20, versículo 25, tá? Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, a gente está lendo Provérbios. Laço é para o homem apropriar-se do que é santo e só refletir depois de feitos os votos. Laço é para o homem apropriar-se do que é santo. A gente nunca deve se apropriar de nada. E só refletir depois de feitos os votos. O rei sábio dispersa os ímpios e faz passar sobre eles a roda. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. Olha que incrível, gente, isso aqui é lindo, ó. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Por que é a lâmpada? Porque nós somos centelhas, somos lâmpadas, somos pequenas lâmpadas. E quando essa lâmpada ela está acesa, ela esquadrinha, ou seja, ela ilumina todo o interior até o mais íntimo do ventre. Ou seja, conseguimos olhar essa lâmpada de cima para baixo, iluminar todo esse ventre e conseguir reconhecer ali o que precisa ser melhorado dentro de nós. Benignidade e verdade guardam o rei. Com benignidade sustenta ele o seu trono. Vocês podem observar que aqueles grandes ricos, né, aqueles grandes empresários poderosos que são benignos, que são justos, eles conservam a sua herança. E eu digo a sua herança, não estou falando só do seu patrimônio, mas principalmente o seu nome, o seu legado. Porque é um homem de caráter, é benevolente, é justo. Ele sustenta porque tem fundação. A fundação está construída na bondade e na benignidade, na justiça e na honra. E ele sustenta o seu legado, a sua riqueza e também o seu nome e o seu patrimônio e deixa histórias para que outros venham depois seguir e estudar os seus caminhos para, junto com as suas histórias, pegar essa história, construir dentro de si e criar um modelo a partir daquilo para si próprio. Como, por exemplo, o Marco Aurélio, né? A gente tem aí estudo na filosofia. O Marco Aurélio foi um dos quintos imperadores mais piedosos, até com seus inimigos. Bondoso. Olha para vocês verem. Marco Aurélio é, para mim, uma inspiração. A glória do jovem é a sua força. A glória do jovem é a sua força. E a beleza dos velhos são os cabelos brancos. Por quê? Sabedoria. O jovem é a sua força, a sua jovialidade e tal. Mas para os velhos é o cabelo branco, é a sabedoria.
a história de vida dele, a sabedoria, a história, a experiência. Então, quando tem muitas mulheres que ficam de cabelo branco e elas não aceitam o seu cabelo branco porque acham feio, porque a sociedade impõe que é feio. Mas elas não percebem a beleza que é ter cabelos brancos. Sabe, fala, poxa vida, nossa, meus cabelos brancos têm uma história, conta uma história. Por que não assumir essa beleza? Quando a gente se assume e se aceita como é, tudo que está fora de nós nos aceita. Porque se nós não nos aceitarmos, nada vai nos aceitar. Porque é um reflexo, né? Agora, quando eu me aceito com meus cabelos brancos, com as minhas rugas e etc, etc, eu estou me aceitando e as pessoas vão me aceitar. Porque eu me aceitei. Então, isso é a nossa glória. Os vergões... Gente, problemas técnicos, não reparem. Acontece. Os vergões das feridas são a purificação dos maus. Os vergões das feridas são as purificações dos maus, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. Os vergões das feridas são a purificação dos maus, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. Isso aqui é muito pesado. Os vergões das feridas são a purificação dos maus. Porque eu vou dar um exemplo para vocês. Antigamente, quando eu entrei nesse processo de autoconhecimento e purificação do meu ser, finalizamos aqui o Provérbios, tá? Eu ainda tinha uma mente muito julgadora. Julgava muito ainda. Nossa, julgava pra caramba. E todas as vezes que eu julgava, eu sentia como se eu estivesse levando uma chicotada nas costas, assim. Queimava, era como se estivesse levando uns vergões, assim, nas costas. E eu falava, nossa, mas por que isso tá doendo? E era impressionante. Na hora que eu falava ou pensava, pá, eu sentia. Eu falava, gente, que é isso? Por que eu tô sentindo essa dor, esse desconforto? Aí veio bem assim na minha consciência, julgamento. Porque quando nós apontamos um dedo, tem 2 dedos apontados para nós. Ou seja, aquilo que eu dou, eu recebo duplicado. Eu falava, meu Deus. E aí eu pedi muita ajuda para Deus, para purificar a minha mente, purificar o meu coração, para eu parar de ficar sentindo aquelas coisas. Porque era muito desconfortável, eu sentia muito, muito mesmo. Ainda mais quando a gente tem uma sensibilidade muito grande para sentir as coisas, né? Sentir as energias. Então era terrível. Bom, então, pessoal, isso foi o nosso momento Café com Deus. Já são 6h06 da manhã. E agora eu gostaria de agradecer a todos vocês para que a gente pudesse ter aí um bom dia, um dia maravilhoso e abençoado. Quero convidar aqueles que estão aqui dentro, nesse momento, se estiverem confortável, a fechar os olhos para que a gente possa respirar e agradecer, para entregar o nosso dia nas mãos do Senhor. Querido Senhor Deus, agradeço por esse dia tão abençoado e maravilhoso, que o Senhor possa estar conosco em todos os momentos do nosso dia, nosso trabalho, nosso café, nosso almoço, nosso jantar, em nosso trabalho, a nossa ida para o trabalho, o nosso retorno, nos proteja, abençoe a nossa família, os nossos animais, as nossas plantas, os nossos projetos, a nossa consciência e o nosso coração. Senhor, nos blinde contra todo e qualquer mal, para que a gente possa estar protegido debaixo das suas asas. Que os anjos estejam conosco e que Arcanjo Miguel, Jesus Cristo, Mãe Maria, Mestra Nada e todos os mentores espirituais nos proteja, nos leve em segurança ao nosso trabalho, aos nossos projetos
e que ilumine as nossas consciências para que a gente tome nota daquilo que precisa ser melhorado em nós, com humildade, para reconhecer o que precisa ser melhorado e trabalhado. Obrigada, Senhor.